Maranata, irmãos, que a presença do nosso Deus seja sentido na sua vida durante todo esse dia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você acredita ou acha que a oração ela é importante quando nós pretendemos levar o evangelho para alguma pessoa ou para um grupo de pessoas? Você acha que é? Eu respondo para você essa pergunta dizendo que sim. Ela é muito importante. A oração ela desempenha um papel importantíssimo na salvação dos perdidos. Por que a oração ela é importante na salvação dos perdidos? E nós vamos responder essa pergunta com um texto da Bíblia, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. Veja o que a Bíblia nos diz. É o apóstolo Paulo falando para nós. Ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo para nós? Paulo está dizendo para nós que o Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento das pessoas. As pessoas estão cegas. Os descrentes estão cegos. Cegos por Satanás. O versículo 3, quando fala que o evangelho está encoberto para os descrentes, a palavra aí, encoberto, ela deriva da palavra, ela vem da palavra kalupsis, que é uma palavra grega, e kalupsis significa véu. Então, veja, Satanás colocou um véu na mente das pessoas, impedindo então que essas pessoas tenham conhecimento, que o evangelho seja então descoberto para eles, para que eles então não sejam, digamos assim, motivados a tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos orar a Deus. As nossas orações intercessoras, elas chegam ao trono do nosso Pai Celestial para justamente quebrar estas barreiras, tirar este véu da mente das pessoas, deixando a sua mente aberta para que ela possa então entender o Evangelho e aí ela tomar a sua decisão, ou a favor ou contra. Né? Não significa que ao orar pela pessoa, todas as pessoas irão tomar a decisão de seguir a Cristo Jesus. Não significa isso. Mas significa que nós temos que orar para que esta barreira que está impedindo a compreensão do Evangelho seja retirada e a pessoa então tenha a sua mente clara para poder tomar a sua decisão. Porque Satanás, ele criou esta barreira, cegando então o entendimento das pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4 e 5, Paulo nos fala sobre justamente isso. Capítulo 10, versículo 4 e o versículo 5, quando ele diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Então veja que Paulo aqui nos apresenta que nós temos então autoridade dada por Deus para clamar a Deus, orar a Deus, para que estas barreiras elas possam ser quebradas. Né? Estas fortalezas satânicas sejam derrubadas na mente das pessoas e para que essas pessoas sejam levadas ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. A luz ilumine na sua mente e elas então cheguem a tomar a sua decisão ou a favor ou contra. Mas nós, irmãos, precisamos, primeiramente, quando pensamos em levar o evangelho para alguma pessoa, o primeiro passo é colocar essas pessoas em uma lista de oração, pedindo a Deus que essas barreiras sejam quebradas da mente dessas pessoas, que os seus olhos sejam abertos, que Satanás não tenha domínio sobre aquela pessoa, para que aquela pessoa possa então compreender
e vim tomar a decisão a favor do Evangelho. A vontade de Deus, segundo Pedro 3,9, é que todas as pessoas venham então tomar a decisão e ser salvas. Essa é a vontade de Deus. E por que é que nós devemos orar então? A oração, irmãos, devemos elevar a Deus porque é vontade de Deus trabalhar junto com o ser humano. Este princípio nós vemos lá na criação. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva e os colocou lá no Jardim do Éden, o desejo de Deus para com o ser humano era trabalhar junto com ele no cumprimento da vontade de Deus aqui no planeta. Então esse mesmo princípio ele continua até hoje. É vontade de Deus trabalhar junto com os seres humanos, junto com as pessoas. E nós trabalhamos junto com Deus na salvação dos perdidos quando nós primeiro começamos a orar por ele. É o primeiro passo ali em trabalhar junto com Deus para que as pessoas possam ser alcançadas para Deus, para Cristo Jesus. Nós encontramos no livro Serviço Cristão, na página 525, e eu até peço para que, se você tiver esse livro, você possa ler a página 525, uma declaração de Ellen G. White muito clara sobre essa questão do poder da oração intercessora para salvar os perdidos. E Mensagem ao Jovem, página 315, também tem uma outra citação. Mas eu vou ler para vocês a citação do livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 27, que diz assim: suas perseverantes orações atrairão pessoas à cruz, cooperando com eles no esforço de sacrifício próprio. Jesus opera sobre os corações, produzindo milagres de conversão. Então, que coisa maravilhosa, né? Quando nós nos unimos em oração em prol das pessoas, as pessoas serão atraídas à cruz. E então Deus, junto conosco, cooperará para que milagres possam acontecer, milagres de conversão. Então, que Deus abençoe vocês, irmãos, e que nós possamos ter uma lista de oração. Você deseja salvar alguma pessoa? Você deseja levar alguém ao conhecimento da verdade? Você deseja que alguém da sua família, algum amigo, algum parente seja salvo? Ora por essa pessoa. Ora para que este véu que Satanás colocou na mente, nos olhos da pessoa, seja derrubado e essa pessoa tenha sua mente clara para compreender o Evangelho. Ore e também haja. E essa pessoa, pela graça de Deus, será conduzida à compreensão do Evangelho e ela então tomará a sua decisão. E então, se ela tomar a sua decisão a favor do Evangelho, louvado seja Deus, o seu destino de salvação está garantido. Se ela, porém, não tomar a decisão ao lado do Evangelho, infelizmente ela se perderá, mas você fez a sua parte na vida dessa pessoa. Que Deus te dê um bom dia, que a graça de Cristo Jesus seja abundante na sua vida. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos sobre nós. Abençoa cada irmão. Que tua misericórdia esteja presente na vida de todos. Muitos estão passando lutas e problemas, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus ouça as orações de todos e que o Senhor Jesus, de maneira especial, envie o Espírito Santo nos batizando. E que nós, cheios do poder do Espírito Santo, possamos pregar o Evangelho e levar pessoas ao conhecimento da verdade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês, dando a vocês um dia maravilhoso na presença do Espírito Santo.